Irmãos, nós vamos passar agora a meditação na palavra do Senhor e nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de pregações sobre o fruto do Espírito. E por isso eu te convido a abrir mais uma vez no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o texto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Nós já falamos sobre amor, alegria, paz. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto da paciência. Gálatas 5, 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração pelo Espírito Santo, para a gente ser iluminado, Senhor, pela sua palavra, para o nosso coração acolher, Senhor, a semente que é poderosa para gerar em nós a sua vida, Senhor. Livre-nos, Deus, de nós mesmos, dos nossos enganos, dos nossos pensamentos, ansiedades, Senhor, que militam contra, Senhor, o acolhimento da sua palavra. E nessa manhã, Senhor, dê-nos a graça de sermos transformados, Senhor, pela exposição à sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui falando sobre o fruto do Espírito, esse fruto orgânico que tem uma série de aspectos que crescem conjuntamente e que contribuem juntos para formar em nós a imagem de Cristo, a semelhança de Deus, a renovação do que significa ser a nova criatura, que de fato reflete a glória de Deus no mundo. E a gente vem então passando por essas características que refletem o ser de Deus na história, e a gente chega hoje então à paciência. O texto diz aí, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. A palavrinha que está aí em grego é a palavra macrotúmia. Túmia significa disposição, ânimo, e macro é grande, longo. Então seria um longo ânimo, ou no bom português, longanimidade. Tem a ver com aquele tipo de situação em que a gente tende a falar, até ironicamente, haja paciência. E o que a gente está dizendo é que para determinadas situações, e às vezes para o convívio com determinadas pessoas, a gente sente que é necessário uma grande paciência, um longo ânimo, longanimidade para suportar aquela oposição à própria vontade. Então esse é o sentido que Paulo está dizendo aqui, é que o fruto do Espírito tem também esse aspecto, de um ânimo longo. E talvez o que ajuda também a enriquecer essa imagem do que Paulo está trabalhando aqui, é uma expressão que ele usou antes, no versículo 20, ao falar das obras da carne, o que está traduzido aí, provavelmente na sua Bíblia, como ira, é o termo thumos, que é uma palavra da mesma raiz do túmia, do macrotúmia, da paciência. Então vejam que, aparentemente, Paulo está colocando como um aspecto do fruto do Espírito algo que é oposto ao que ele já tinha colocado como uma das obras da carne, que nas nossas traduções aparece como ira. Essa palavrinha thumos, ela poderia ter vários significados, dependendo do contexto, mas aí ela se refere, enquanto obra da carne, à indignação. É aquele ânimo acirrado, aquela disposição feroz, bestial, aquela tendência a ter os nervos à flor da pele, como a gente disse, a ser iracundo, a ter atitudes de fúria, aquela raiva explosiva, que de repente sobe a veia aqui na jugular, fica ali pulsando e a pessoa tem uma explosão de raiva. Esse é o sentido ali de thumos, é o que a gente costuma falar no popular aqui no Brasil, como sendo alguém de estupim curto, né, ou de pavio curto.
E então, o macrotúmia, que Paulo coloca como um aspecto do fruto do Espírito, é o oposto disso. É o oposto de alguém que tem esse estopim curto. Gente, eu vivenciei isso nessa semana. Foi engraçado o meu encontro com a palavra tumos. Na última segunda-feira, eu tive um início de noite bem desgastante, eu tive que fazer algumas ligações complicadas, e terminando a última ligação, que já ia lá para perto de 1 hora de conversa, eu estou vendo minha esposa agitada lá em outro lado da casa, já me chamando, e eu ainda sem ter terminado ali a ligação, logo que eu terminei, eu já estava bravo, e eu falei, o que foi? E ela falou, eu te pedi para você buscar aquela coisa na sua sala, na universidade, você não buscou, agora eu estou precisando e tal, né? E ela reclamou ali de algo que eu tinha me esquecido, não tinha feito. E eu falei, depois eu vou buscar, entrei no quarto, comecei a tentar ler alguma coisa, engraçadamente sobre ira, já que eu estava preparando a pregação, mas não consegui continuar e saí do quarto, falei, quer saber, eu vou lá agora. Já era 8h30 da noite. Vou lá agora. Peguei o carro, saí correndo, entrei na minha sala na universidade, peguei o que ela queria, voltei, entreguei, falei, está aqui. E aí, como se nada tivesse acontecido, antes de deitar, eu peguei o livro que eu estava lendo, sobre as palavras gregas que Paulo usa aí para falar das obras da carne, do fruto do Espírito. E sem ir para o sumário, eu fui folheando o livro, procurando naqueles títulos que geralmente tem no alto da página, a palavra macrotúmia, para continuar lendo o capítulo sobre paciência. Mas, ao fazer isso, eu vi a palavra tumos. E eu falei, será que ele colocou aqui no título para encurtar só o tumos? E quando eu fui olhar, o tumos era ira, era uma obra da carne. E aí eu fui levado ali a ler aquele capítulo, e foi engraçado, porque a minha sensação foi o seguinte, tumos é exatamente o que acabou de acontecer na sua vida agora. Macrotúmia, que é aquilo sobre o que você vai pregar, é o oposto do que você acabou de fazer. Então, irmãos, vocês acham que preparar a pregação é só ficar lendo sobre teologia? Não é não. Tem aula prática a semana inteira. Né? E isso enriqueceu, então, me levou a pedir perdão, obviamente, mas também enriqueceu o meu entendimento do que Paulo está falando aqui de paciência. É que tem essa ideia do pavio longo, se fosse para usar essa expressão. É alguém que, como a Bíblia diz, é tardio para se irar. É tardio para explodir, é uma pessoa que tem uma grande disposição a suportar e a aguentar uma oposição, sem uma retribuição imediata. Isso me fez lembrar de uma outra experiência que eu tive há mais tempo, que foi muito interessante também. Estou contador de casos aqui hoje, mas porque eu acho que ilustram muito bem o que Paulo coloca. Tem a ver com a grandeza de espírito. Quando Paulo fala disso, então, ele está dizendo da grandeza de espírito. Essa capacidade de ter um espírito, por assim dizer, tão grande, um coração tão grande, que você consegue engolir muita coisa e digerir sem ter que devolver para a pessoa. Essa que é a ideia da grandeza de espírito, da magnanimidade, a longanimidade. Como um amigo meu dizia, a força de um homem, a grandeza de um espírito, não está na força do soco que essa pessoa consegue dar, mas na força do soco que ela consegue tomar. A força de um homem não está no soco que ele consegue dar, mas no soco que ele consegue tomar. E eu passei por uma experiência assim, que foi a concretude dessa afirmação do meu amigo. Eu estava voltando de um encontro cristão, de viagem, minha esposa me buscou no aeroporto, a gente estava indo para casa de carro, e, de repente, assim, numa rotatória de uma avenida bem movimentada, próxima à nossa casa, eu vi uma motocicleta no chão e um homem falando bem violentamente com uma moça que estava com capacete. E logo que eu vi aquela situação, me deu um senso que era para eu parar e intervir naquela situação, porque realmente parecia perigosa, para a moça especificamente, né? Mas nem dá para estacionar, porque é um lugar muito movimentado. Eu pedi para minha esposa, olha, encosta o carro, eu vou descer, lidar com essa situação, e quando tiver resolvido eu te ligo, você me pega aqui de novo.
E eu desci e logo me coloquei do lado da moça, né, para defendê-la. Falei, calma, 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 rapaz. Né? Você está tratando a moça aqui violentamente. Não é assim, independentemente de quem tiver tido razão ou não na situação, aparentemente ela o tinha atropelado, sem querer, provavelmente porque ele atravessou sem olhar, né? E eu me coloquei ali na defesa da moça, de forma calma, paciente, mas firme, né? Para o moço não usar ali da sua força, da sua masculinidade para se impor àquela moça. Só que o rapaz ficou mais nervoso ainda. Ele pegou a chave da motocicleta da menina e não queria devolver. E começou a gritar mais ainda. E a gente no meio de uma rotatória, gente, pequena rotatória, passando carro para tudo quanto é lado, e a gente ali no meio. E para resumir a história, num determinado momento, ele, irado por eu ter me mobilizado, né, para proteger ali a moça, me deu um soco no nariz, no meio da rotatória. Nisso, um adolescente no prédio ao lado, na janela, um magrelinho gritando, se eu for aí, eu te quebro todo e tal. E eu lembro que, assim, num relâmpago, porque o sangue sobe na hora, né? Mas naquele relâmpago, assim, que parece que a vida dá um pause, né? E muita coisa passa no seu coração. Eu lembro de ter sentido dentro de mim o seguinte, se eu partir para a briga com esse homem aqui, muita coisa ruim pode acontecer. Né? A gente está no meio da rua, muito mais violência pode decorrer, muito mais acidente, e o motivo pelo qual eu parei, que foi proteger a moça, pode ser colocado em perigo, porque ele pode partir, por exemplo, para cima dela. Irmãos, eu lembro que eu dei um suspiro fundo, e eu falei com o moço, cara, o que você fez? Em momento nenhum eu parti para a violência aqui com você. Não é esse o ponto. Você tem que se acalmar e deixar a moça ir. Aquilo desarmou o moço, né? Ele já estava preparado para eu dar um soco nele. Aquilo desarmou e ele foi embora, jogou a chave de volta assim na rua, entreguei para a menina, liguei para a Tita e fui embora. E eu lembro que naquela circunstância, naquele momento, obviamente aquilo mexeu comigo, né? Nossa, será que eu deveria ter dado um soco? Será que eu fui covarde? Mas lembrando disso nessa semana, a sensação foi, do mesmo jeito que eu tive uma experiência bem concreta do que era o túmus, a ira, na segunda-feira, esse episódio foi uma experiência bem concreta do que é a macrotúmia, do que é você receber uma graça de Deus para suportar uma situação, e esse que foi o senso, que foi um chamado para eu suspender a retribuição naquele momento, em vista de um bem maior do que só a minha honra imediata. Essa que era a questão. Se eu partisse para a briga ali, eu tinha abandonado o meu propósito inicial só por causa da minha honra imediata. Mas, para manter o propósito original, que era proteger a moça, eu tive que suspender uma retribuição. E isso é algo que demanda grandeza, demanda longanimidade, paciência. E, irmãos, de fato, isso é um fruto do Espírito. Eu não estou aqui contando esse caso para me gabar, porque ele é, assim, infelizmente, uma exceção, muitas vezes, na maneira como eu trato os outros. Mas é um fruto do Espírito, é algo que o Espírito Santo quer produzir na gente. E por que é do Espírito? Porque é uma característica do próprio Deus. Deus é paciente, irmãos. A gente vê isso na implementação do seu plano eterno. Se você quisesse pensar nesses termos, você poderia. A história como um todo, com H maiúsculo, lá da criação até a consumação, a história é a história da paciência de Deus, suportando oposição à sua vontade até cumpri-la plenamente na consumação. A história é a história da paciência de Deus, irmãos. E isso aparece, Paulo fala disso, por exemplo, em Romanos 9. Então, se você quiser abrir comigo aí, Romanos 9, versículo 22. Como que a paciência é uma característica divina do próprio Deus. Olha o que Paulo diz, falando sobre a história como um todo, o plano de Deus com a criação, com ter feito o mundo. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Então, o que Paulo está dizendo aqui? É que Deus tem um fim, um propósito em mente ao criar o mundo, que é um propósito eterno. E qual é? É o que está aí no versículo 23. É dar a conhecer a sua glória. É ter um povo que reflete plenamente a sua imagem e que a desfruta da glória de Deus sem restrições. Para que esse propósito seja alcançado, há pedras no caminho, né? Há os vasos de ira, há os homens ímpios que se levantam na história contra esse povo de Deus e que o desonram, tentando limitar a manifestação da glória de Deus no mundo e roubar essa glória com vanglória própria. E o que Paulo está dizendo aqui? É que ainda assim Deus é paciente. Deus suporta essa desonra temporária para não prejudicar o seu fim último, que é a manifestação plena e absoluta e elevada da sua glória, e até mesmo essa resistência um dia redundará em glória pela manifestação da justa ira de Deus contra os resistentes. Isso pode parecer algo assim difícil, né, de entender, mas se você olhar alguns poucos versículos acima, aí no 17, olha o exemplo que Paulo vinha dando, de Faraó. Pois a Escritura diz ao Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então lembra da história de Faraó. Faraó resiste à vontade de Deus, de que liberasse o seu povo para que lhe prestasse culto. Não é assim? Então há uma resistência ali à vontade de Deus, consequentemente uma desonra à ordem de Deus. Deus poderia ter castigado Faraó logo na sua primeira resistência, aniquilado a vida de Faraó na sua primeira resistência, obviamente seria perfeitamente justo. Mas Deus não faz isso, por quê? Porque Deus tem um longo ânimo. Deus tem paciência de esperar resistência após resistência do Faraó, para quê? Para, suportando esse mal, produzir o maior bem, que é a manifestação da sua glória pela libertação do seu povo e pela condenação dos resistentes. Então alguém já expressou paciência da seguinte forma: é o poder de levar as coisas até o fim. Tem a ver com essa perseverança de propósito, de saber muito claramente o bem que você está buscando e por isso não deixar o mal que pode acontecer no caminho te distrair, te chamar para a briga e te tirar do caminho daquilo que você tem em mente, que você vai realizar. E Deus é assim, irmãos. Deus suspende, muitas vezes, um juízo imediato para realizar um bem superior, um bem maior. Deus não castiga os irmãos de José imediatamente para produzir o que a gente vê no fim da história de José, que é um bem muito maior do que a mera retribuição do pecado dos irmãos. Então pensa nisso, irmãos. E do lado humano, né, olhando do lado divino, Deus faz isso para que a sua glória seja mostrada, e não é porque ele é narcísico, mas é porque a glória dele é a fonte de toda bondade, beleza, verdade, alegria. E ele quer conceder todo o bem. E qual seria todo o bem? Ele mesmo. E ele não vai abrir mão disso, de se conceder aos homens plenamente. Então, do lado de Deus é isso, ele é paciente para produzir esse bem. E do lado dos homens, como que isso é experimentado, a paciência de Deus? A paciência de Deus, ela deve ser experimentada como uma oportunidade para o arrependimento. Para que Deus suspende a aplicação imediata de um juízo? Para que os homens tenham tempo de se arrepender. Para que os homens sejam exortados a se arrependerem, ao invés de já serem condenados imediatamente. Gente, esse é o anúncio dos profetas. Isso que os profetas fazem, basicamente, o tempo todo. Eles denunciam que os homens estão sob condenação, anunciam
que o justo juízo de Deus, o dia do Senhor terrível, há de vir. E o que eles fazem diante dessa denúncia e desse anúncio? Conclamam o povo ao arrependimento. Joel, capítulo 2. Rasguem não as vestes, mas os corações. Convertam-se ao Senhor. E qual é a base do chamado ao arrependimento? Pois Ele é muito paciente e talvez não trará o juízo. É isso que você vê profeta após profeta dizendo: gente, não menosprezem a paciência de Deus, porque ela é uma janela de oportunidade antes do dia do Senhor, para que você se arrependa e se renda ao Senhor, abra mão da sua vanglória e desde já dê glória a Ele, que é o fim de todas as coisas. É isso que o maior dos profetas, como disse Jesus, veio anunciando, João Batista: arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O julgamento está chegando. O rei, que é o juiz, já está sentado no trono para julgar. Então arrependam-se, porque já estamos nos últimos tempos. Já estamos a caminho do tribunal. Arrependa o coração, alegre-se com a paciência de Deus e peça perdão, porque o perdão está com Ele para que o temam, como diz o salmista. E Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é perdoador, Ele há de perdoar. Foi o que Jesus veio anunciando também. Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É mais ou menos o que Jesus falou, fazendo uma analogia com o que está dito lá no Sermão do Monte, né? Se você está a caminho do tribunal, reconcilia-te no caminho com aquele que tem uma queixa contra você. Ali Jesus está dizendo das relações humanas, mas você pode pensar nisso em relação a Deus. Se a humanidade como um todo está caminhando para o dia do Senhor, o dia do juízo final, que já poderia ter acontecido e todos nós seríamos condenados, mas Deus tem tardado esse juízo, marcou a data lá para frente, para quê? Para no caminho você se reconciliar com Jesus. Esse é o sentido da paciência de Deus. E nós somos chamados a sermos empáticos com esse coração de Deus, até esse jeito de Deus, que não se ira facilmente, que não se entrega à mera justiça imediatamente, mas que marca uma data para a retribuição lá na frente e está disposto a perdoar-se em qualquer momento, até chegar essa data, houver arrependimento. Jesus nos chama a ter esse coração como o do Pai, paciente. Olha aí em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 38. Olha como Jesus convida a viver para além só da justiça, mas com longanimidade, na espera do perdão, do arrependimento. Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente, retribuição imediata e proporcional. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Qual é o raciocínio aqui, gente? É que o Pai, Ele tem a honra infinita. E os homens maus estão desonrando toda hora. Mas não é por causa disso que o Pai retribui a desonra imediatamente na mesma medida. O Pai não usa para com os homens maus olho por olho, dente por dente. O Pai não faz isso. Ele continua mandando chuva
para os justos e para os ímpios, antes do dia do juízo. Ou seja, Deus, que tem honra infinita, suporta a desonra por amor dos que o desonram. Como nós, que temos uma honra finita e tão frágil, não suportaremos? É o que Jesus está colocando aqui. Então ele convida, ele fala, olha, se vocês são filhos mesmo do Pai, e o Pai tem esse jeito, se o Espírito Santo está em vocês, é isso que vai ser produzido. Essa virtude tem que estar presente. E, irmãos, nem sempre está, não é verdade? E se a gente for pensar, um profeta que deveria ser um exemplo de empatia com o coração de Deus, foi um dos maiores exemplos de impaciência e de ira, Jonas. Jonas ficou com raiva de Deus por um motivo, irmãos, por causa da paciência de Deus, da longanimidade de Deus. O fim do livro deixa isso bem claro, versículo 2, capítulo 4, Jonas abre o jogo com Deus. Jonas abre o jogo. Ele fala lá, depois que os ninivitas já se arrependeram, por isso que quando eu estava na minha terra, eu decidi fugir para Tarsis, porque eu dizia comigo mesmo, Deus é paciente demais. Olha que ironia. Jonas ficou irado, tumos, com a paciência macrotúmia de Deus. E o tratamento ali no capítulo 4 de Jonas é muito interessante, porque basicamente é o que Deus fala com Jonas. Jonas, você não tem paciência com os ninivitas e ficou com raiva que eu tive, né? Você queria que eu desse retribuição imediata, justiça direta e os condenasse por causa do coração deles. Mas eu não fiz isso, eu fui paciente, eu dei chance ao arrependimento, 40 dias de pregação. E eles se arrependeram. Agora você, Jonas, está condenável, porque você não tem um coração como o meu. Você está irado por causa de uma planta, Jonas. O seu ânimo é pequeno. Jonas, você não tem grandeza de espírito. Se eu não fosse paciente com você, Jonas, você nesse momento seria mais condenável que os ninivitas. E o que a gente descobre no livro de Jonas, então? É que quem precisava converter era o profeta. E isso é uma mensagem para a gente, cristãos. Né? Talvez aí, falando de ira e paciência, você está pensando em conhecidos não cristãos, e às vezes irado, porque a retribuição não vem sobre eles. Mas pensa nisso, talvez Deus está querendo falar com você mesmo, e te convidando a ter empatia com o coração dele. Porque, irmãos, o que acontece? A paciência de Deus é uma oportunidade para o arrependimento, mas nem todo mundo vê assim. Muita gente vê essa longanimidade de Deus como uma oportunidade ou para pecar, ou como uma tentação, e é a tentação de muitos religiosos, de já tentar fazer o juízo com as próprias mãos hoje. E é o que o Tiago fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo trata sobre isso quando ele está lidando com os religiosos, é que muitas vezes a gente tem raiva da paciência de Deus, e aí o que a gente faz? Como ele está tardando para se assentar no trono diante dos nossos olhos, a gente senta no trono e começa a julgar os outros. E aí o caráter de Deus não é revelado. Dá uma olhada em Romanos, capítulo 2, o confronto que Paulo faz a essa postura dos religiosos diante da paciência de Deus. Romanos 2, versículo 1. Portanto, quando julgas, quando você tenta presentificar o juízo que Deus mesmo adiou, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois você se condena naquilo em que julgas o outro. Pensa aí no Jonas. Pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou seja, você religioso, que fica usando a longanimidade de Deus para ser juiz aqui hoje, em vez de se ver como réu graciosamente perdoado, você acha que vai escapar do julgamento de Deus? Olha o 4.
Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que é a graça de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que a suspensão do juiz divino não é para você se tornar juiz, mas é porque Deus é paciente com você, Jonas. E Deus está pacientemente aguardando e operando pela graça dele para te dar um coração parecido com ele, para você estar equipado a usufruir da nova criação, para você ter um caráter que é adequado à estrutura da nova criação. 5. Mas é segundo a sua teimosia e seu coração que não se arrepende, você acumula ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e tumos, indignação, aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Versículo 10. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Versículo 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Então o juízo virá. Qual é a postura diante disso? Humildade e lembrar que mesmo que Deus te use para pregar para os outros, o adiamento do juízo dele é uma pregação para o seu coração, de que ele quer fazer uma obra na sua vida até lá, para você chegar lá confiante nos méritos de Cristo e ao mesmo tempo tendo a evidência de Cristo na sua vida pelo Espírito Santo. Tem mais um texto que fala sobre isso, é um texto muito importante que a gente não podia deixar de passar, sobre a longanimidade de Deus, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, a gente pode ler aí a partir do versículo 3 mesmo. Diz assim: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, aqui Pedro está tratando de um cenário em que as pessoas estão vendo que o juízo não está vindo, e aí qual que é a conclusão? Não, parece que não vai ter juízo, não. E aí, em vez do adiamento do juízo ser visto como expressão da paciência de Deus, ele é visto como uma licença para a pecaminosidade. E aí, como que Pedro trata isso? Versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns a considerem demorada, Ele é paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E aí o versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. 15. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Então o ponto aqui de Pedro é claro, olha, não vivam como os ímpios, que estão vendo o fato do juízo ainda não ter chegado, como uma licença para viver pecaminosamente. Mas vivam gratos a Deus por Ele ser paciente. Gratos porque Ele está dando tempo para o fruto do Espírito amadurecer na vida de vocês antes dele vir no juízo. Então, irmãos, esse é um ponto que tem que estar muito claro para a gente. Antes de falar qualquer coisa sobre paciência, humanamente falando, a gente precisa ver a paciência como fruto do Espírito, essa característica de Deus. E, portanto, em primeiro lugar, não como algo a ser produzido, mas como algo a ser louvado. A ser louvado. Os salmos estão cheios disso. Graças a Deus, porque Ele é tardio para se irar, a sua ira não dura para sempre, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Graças a Deus.
Então, pensa nisso, irmão. O primeiro chamado dessa pregação para você é: dê graças a Deus, porque Ele é paciente. Ele te suporta. Ele nos suporta. Mas é também uma advertência, né? Como foi para Jonas. É uma advertência como foi para Moisés. Moisés viu a paciência de Deus, ficou escondido na rocha e Deus passou anunciando: o Senhor é longânimo, misericordioso e cheio de paciência. Moisés viu a paciência de Deus, mas ele perdeu essa paciência no caminho e bateu na pedra. E Deus o advertiu: você não refletiu o meu caráter. Eu te suportei, mas você não suportou o povo. E aí ele foi advertido. Mas Moisés é interessante porque ele reconhece o seu pecado, mas ele anuncia que virá depois dele um profeta como ele. E esse sim refletirá plenamente o caráter de Deus, Jesus. E, irmãos, como o Regis já falou em outra pregação, se a gente quer ver o fruto do Espírito maduro, olha para Jesus. Olha para Jesus como o Deus homem, esse que mostra para a gente, em carne e osso, como é o caráter e o ser de Deus, a expressão exata do eterno ser de Deus feito carne, para que a glória de Deus se manifestasse. E, gente, tem gente mais paciente do que Jesus. Pensa na relação dele com os discípulos, irmãos. Suportando, aguentando a incompreensão dos discípulos, seus motivos errôneos, durante todo aquele período, sendo o próprio Deus, suportando as multidões, com essa paciência pedagógica de quem vê no que aquelas pessoas vão se tornar e por isso tem paciência de não castigá-las imediatamente, mas vão trabalhando o processo com longanimidade até que Pedro se torne Pedro, até que João se torne João. Aquele que queria fazer o fogo cair do céu se torne o discípulo do amor. Jesus tinha paciência, e não pense que era fácil, irmãos. Num determinado momento, Jesus fala o seguinte: até quando terei de vos suportar? Não era fácil, mas Jesus tem essa paciência. Então não é só Deus Pai, né, que revela essa paciência, o próprio Jesus na lida com os discípulos. Paulo fala sobre isso em relação a ele mesmo. Abre em 1 Timóteo, capítulo 1. Olha como que Paulo coloca a paciência de Jesus com ele. 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Pensa nisso, irmãos. Pensa se Jesus tivesse retribuído imediatamente a desonra que Paulo causava a ele pela perseguição da igreja. Não teria o apóstolo Paulo, se não fosse a paciência de Jesus, a longanimidade de Jesus para com Paulo. Então Jesus tem paciência com os discípulos, mas Jesus também tem que ter paciência naquele sentido de perseverar até o fim, nas suas tentações. E é nesse sentido que eu quero caminhar aqui para o final. É que Jesus é um exemplo não só de paciência com o outro, mas de paciência com as circunstâncias, que muitas vezes nos tentam a abandonar o propósito e abraçar algo temporal intermediário. A gente vê isso nas tentações. Quais eram as tentações de Jesus? Seja de Pedro, como a gente leu aí no início do culto, seja lá no deserto, seja no jardim do Getsêmani. Quais eram as tentações de Jesus? Era a proposta de sentar no trono sem passar pela cruz. É isso. É a proposta de tentar presentificar o fim sem passar pelo meio. Deixando de viver assim da palavra promessa do Pai. Deixando de esperar da mão do Pai o fim e tentar realizá-lo agora. É exatamente a tentação de sentar no trono e tentar realizar agora o fim, que Paulo já criticou lá em Romanos 2. Jesus resiste a isso. E, portanto, irmãos, já falamos do Pai, do Filho e o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai gerar, então? Essa paciência de Jesus nos cristãos. Não só uns para com os outros, suportai-vos uns aos outros em amor,
né? O amor é paciente e tal, não só isso, mas a paciência para perseverar até o fim. Por isso que paciência, às vezes, é traduzida como perseverança. É porque a gente também vai precisar orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. A gente também passou pelo batismo nas águas, está caminhando para a terra prometida, mas no meio vai ter um deserto. E a gente vai precisar de paciência para suportar o deserto, até chegar na terra prometida. A gente já passou pelo êxodo do Egito e a gente vai viver o êxodo para Nova Jerusalém, mas no meio tem o exílio na Babilônia, na Síria. E a gente vai ter que ter paciência para sentar às margens do rio da Babilônia, lembrando de Sião. E ter paciência para não apaixonar pela Babilônia, para não ficar no meio do caminho e querer os alhos do Egito de volta. É a perseverança, irmãos. Hebreus é o livro sobre isso, né? É o chamado a perseverar até o fim. Eles começaram bem, mas estavam parando no meio do caminho. E para que Hebreus foi escrito? Para lembrar a supremacia de Jesus e que Jesus não desceu da cruz. Jesus, tendo amado, amou até o fim, até receber do Pai a promessa cumprida. Então esse é o meu chamado para a gente nesse dia, irmãos. É que você se alegre com a paciência de Deus e de Jesus com você. E que você reproduza essa paciência na sua vida, suportando pessoas difíceis por amor, na esperança de que se Deus não tirou a vida delas, é porque Deus pode ainda conceder o arrependimento, até o último suspiro. E que você não seja uma pedra de tropeço para que isso aconteça. E por outro lado, que você tenha paciência com as situações, que você seja renovado por dentro, como Paulo disse, para que, ainda que externamente você esteja se desgastar, o Espírito Santo esteja renovando, te dando um ânimo longo, te esticando por dentro, para você peregrinar pelo deserto sem cair no deserto, mas ter a perseverança de ir até o final. Assim como Abraão, assim como José, assim como tantos outros que viram o fim logo cedo na vida, mas que aí descobriram que ia ter uma longa trajetória até chegar lá. E nessa longa trajetória, o que Deus ia fazer? Produzir o caráter dele nessas pessoas, para que quando eles chegassem lá, eles chegassem sem vanglória, mas mostrando a glória do Pai. Então a gente vai chegar lá, irmãos, mas a gente vai chegar lá com a paciência que o Espírito Santo vai produzir na nossa vida, para que quando a gente chegar, a glória de Deus seja manifesta. Vamos orar. Pai, renova-nos, Senhor, renova-nos. A gente tem o estupim curto, pavio curto, Senhor, a gente explode em ira, mostrando, Deus, que a gente ainda tem essa natureza bestial, feroz, dentro de nós, Senhor. A gente não foi plenamente amansado ainda, Senhor. Espírito Santo, dome o nosso coração, para a gente refletir o caráter de Deus, para o mundo ver que o Pai está presente e que o Pai é amor, Senhor. Que o mundo só não acabou, porque aquele que tem glória e honra infinitas, aguarda pacientemente até que todos os seus eleitos dobrem os joelhos, peçam perdão e sejam renovados pelo Senhor. Senhor, esse tempo de pandemia tem nos desgastado, Senhor. Os nervos ficam mais à flor da pele. A gente tem pecado, falo por mim, Senhor, eu tenho pecado, Senhor. Tenho caído no túmulo, na ira, Senhor. Eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor nos perdoe, Deus. Que o Espírito Santo nos renove, como Paulo disse, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos tão absorvidos pela realidade do deserto, Senhor. Que o nosso coração perca a esperança, Senhor. A paciência vem da esperança, renova a esperança dentro de nós, Senhor. Renova o nosso coração, enche o nosso coração, engrandece o nosso espírito, Senhor. Com a esperança da glória, Senhor, com a lembrança de Jerusalém, Senhor. Com a lembrança da promessa do Senhor, Deus. Para que quando a gente passar no deserto, quando a gente passar no Getsemane, Senhor, nosso coração esteja cheio do Senhor. Nossa vida possa estar fragilizada, mas o tanque do combustível do nosso carro está cheio, Senhor. A gasolina não vai acabar no meio do caminho, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor.
Dá-nos um ânimo longo, Deus, para a gente experimentar o que significa ser como o Senhor nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus.